Olá, meu nome é Plug Pepper, sou um robô humanoide e faço parte da equipe Pluginbot. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas do estúdio Equipotel by Revista Hotéis. Depois do término da entrevista, venha tirar uma foto comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao estúdio Equipotel by Revista Hotéis. Está acontecendo aqui na Equipotel 2021, no Centro Expo São Paulo. Ao meu lado está Orlando de Souza. Ele é presidente executivo do FOB, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Orlando, qual foi o impacto que a pandemia da Covid-19 teve na rede corporativa dos associados do FOB? Bom, Ricardo, primeiro obrigado pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O impacto eu vou separar em pelo menos 3 momentos. O primeiro momento foi o impacto inicial, que a gente brincou que foi um tsunami que aconteceu e a hotelaria estava na praia, ou seja, pegou no peito a onda que veio, né? E esse impacto inicial acabou que 90% dos hotéis que o FOB pesquisou, sejam só de redes associadas, mas nós ampliamos essa base, 90% dos hotéis praticamente fecharam suas operações lá em março, abril, maio de 2020, do ano passado, né? Depois eles começaram um processo de reabertura para meado do ano, quando a coisa começou a subir lá para agosto, setembro. Todo mundo achava que aquilo ali ia ter uma retomada e veio a segunda onda. E novamente caíram essas taxas de ocupações, caiu tudo. Os hotéis não fecharam novamente, eles ficaram abertos, aqueles que já estavam abertos permaneceram abertos, aqueles que ainda não tinham reaberto permaneceram fechados, mas essa onda se arrastou. E agora nós estamos no terceiro momento, em que ainda não estamos com números da pré-pandemia, de final de 19 início de 2020, mas tem um vetor de subida já muito interessante. Hoje a gente tem um gap de diferença para os mesmos meses de antes da pandemia, de um dígito percentual, ou seja, tem uma retomada boa agora. Orlando, você acredita, no seu ponto de vista, que as medidas adotadas pelo governo federal, como o plano de benefício emergencial e a verba de ajuda ao setor, foram suficientes? Porque acho que muita gente acredita que se não fosse essas medidas, muito hotel tinha literalmente falido. Como é que você analisa? Pois é, na verdade, isso aí não foi um benefício para o setor. O único benefício setorial que o governo tomou uma atitude visando o turismo, não só a hotelaria, mas o turismo, foi aquela MP que tratava das reservas que haviam sido feitas antecipadamente, para as aéreas, para os eventos, para a hotelaria e tal, de não ter que fazer o reembolso de imediato. O reembolso poderia ser ou diferido, ou então ser transformado num voucher, num crédito, numa outra remarcação, tá certo? Essa foi a única que foi específica para o setor. Certo. Todas as demais, inclusive o benefício emergencial, a suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e uma série de outras, até linhas de crédito, elas foram medidas transversais na economia. Certo. E sim, ajudou muito, porque o grande problema dos hotéis naquele momento dramático era o caixa indo a zero. Você não tinha receita, estava fechado, ou seja, você não tinha como fazer. Então, as medidas vieram no sentido de permitir que você conseguisse pelo menos manter uma parte dos seus quadros de funcionário com suspensão de contrato, redução de jornada de trabalho. O benefício emergencial também amparava aos empregados que tinham seus contratos suspensos, mas recebiam essa verba do governo, então teve um impacto importante. Só ressaltando que não foi para o turismo, foi para a economia como um todo. Houve muito plano de desligamento voluntário dos hotéis associados ao FOB, ou seja, teve muita gente que perdeu emprego. Como é que você analisou essa situação? Teve muita gente que perdeu emprego, sim. Se eu fosse estimar assim, um número no genérico, no geral, certo? Porque as coisas foram muito pontuais, dependendo do hotel, dependendo da rede e tudo mais, mas se eu fosse generalizar, eu diria que pelo menos 1/3 do quadro de funcionários foi reduzido, certo? Outros teve suspensão de contratos, reduzido eu digo desligamentos, outros teve a suspensão de contratos, outros teve a redução de jornada e salário, certo? Então esse foi um impacto importante nas redes hoteleiras naquele momento.
Orlando, a hotelaria de lazer está se queixando da falta de mão de obra qualificada para atender a alta demanda, que está começando agora, no mês de novembro. Isso também está acontecendo na hotelaria corporativa? Como é que você está analisando a questão? Há risco de apagão de mão de obra? Eu não sei se há risco de apagão de mão de obra, mas definitivamente há uma falta, uma quebra de oferta de mão de obra. Muita gente que nesse movimento de redução de quadros, ou mesmo até muitas vezes a suspensão do contrato de trabalho, né, ainda que recebendo benefício emergencial, foram tentar sobreviver de alguma outra maneira, tá certo? No mercado informal, ou fazer outra atividade, arrumar uma outra profissão, se fosse o caso até. Isso daí fez com que muita gente também repensasse o seu sistema de vida, né? Será que eu quero continuar sendo uma camareira que tenho que trabalhar à noite, ou que tenho que trabalhar fim de semana e tenho filhos, e como é que eu trato disso? Ou o cara que trabalha de auditor noturno no hotel, e por aí vai, né? Então tem funções da hotelaria, como todo mundo sabe, a hotelaria funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, tá? Então teve muita gente que, ao se desvincular dessas funções que são sofridas, que são demandadas, que são exigidas, começaram a encontrar uma outra coisa que talvez se adequasse mais à sua expectativa de vida. Isso faz com que hoje, sim, há uma dificuldade na recontratação de mão de obra. A retomada está acontecendo em alguns setores mais rapidamente ainda, especialmente no setor de lazer, né? E os hotéis estão tendo dificuldades em repor mão de obra para fazer face às ocupações que estão retornando em V. E não é diferente no caso dos hotéis de negócio. A dificuldade é a mesma. A única coisa que talvez seja em intensidade. Como o lazer está voltando mais rápido, o problema é mais emergente. Como o business travel está voltando um pouco mais lentamente, então esse problema ainda é menos grave no business travel. Mas a dificuldade é a mesma. O que você espera, tá, através do INFOB, que são uns dados que vocês tabulam do mercado, fechar esse ano em relação aos associados do FOB, em relação à taxa de ocupação e diária média? Dá para você ter uma estimativa, uma previsão? Olha, a taxa de ocupação, no geral, ao final desse ano, sim, ela deve estar em níveis praticamente já de 2019. Não para todo mundo, não para todo lugar, não para todas as cidades, a coisa não funciona assim, né? A gente sabe que existem coisas muito diferentes. Onde tem lazer, onde tem mais business travel, cidade como São Paulo, que depende enormemente de congressos, convenções, né? Feiras, exposições. Haja vista, por exemplo, que essa feira é uma das poucas que está acontecendo esse ano, né? Então isso daí tem um pouco mais de dificuldade. Mas, no geral, eu diria que a hotelaria deve terminar esse ano muito próximo do que acontecia no período pré-pandemia, em 2019, em termos de taxa de ocupação, ou seja, demanda, tá certo? Sim. Demanda. Já as diárias médias ainda, como sempre, aliás, a equação sempre é essa, a taxa de ocupação retoma, e aí você começa uma retomada das diárias médias. Por quê? Porque você tem negociação, você tem contratos, você tem uma série de coisas que não permitem que você mude o valor da tua diária de uma hora para outra. Então, essa diária ainda tem um delay no aumento. O importante é a gente ter claro o seguinte, o índice importante é o tal do RevPAR, que é a receita que você consegue produzir por apartamento disponível. Por quê? Porque é a combinação da taxa de ocupação com o preço que você é capaz de cobrar. Esse RevPAR é que é importante. E é isso que nós temos que estar muito ligados hoje, porque uma retomada da hotelaria virá, sim, mas nós precisamos saber que qualidade de retomada é essa. Essa retomada vai permitir repor os caixas dos hotéis, vai permitir que os caixas dos hotéis tenham o fôlego para recontratar pessoal, para treinar pessoal, para fazer investimento nos equipamentos que ficaram esse tempo todo muitas vezes sem fazer investimento. Então, esse é o número que a gente tem que olhar. Que tipo de retomada nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma retomada só de aumento da taxa de ocupação ou estamos fazendo uma retomada que ao final do dia fica dinheiro em caixa como resultado dos hotéis? Eu sempre estou repetindo, fiz um mantra disso. Nós, hoteleiros, gestores hoteleiros, não seremos avaliados pela retomada da taxa de ocupação. Nós seremos avaliados pela capacidade de geração de caixa que nós formos capazes de fazer nessa retomada.
Eventos, Orlando, sempre um grande upgrade em relação à hotelaria corporativa, assim como também a malha aérea já está praticamente com 80% das vias ocupadas. Como é que você está analisando o crescimento de eventos? Ele vai ser a mola propulsora para que essa retomada da hotelaria corporativa ocorra mais rápido? Então, aí tem uma incógnita. Nós vivemos num período de incertezas desde março de 2020, certo? O nome dessa pandemia no reflexo da economia chama-se gerou a era da incerteza. Certo. Tudo que você vaticinava, dali uns meses, a pandemia se incumbia de desmentir o que você tinha falado. Certo? Então, existe uma era de incerteza. Né? Nos eventos ainda tem uma incerteza. Certo. O que vai acontecer com os eventos em virtude da questão da tecnologia? Muita coisa veio para ficar, que impacto vai ter? Vai ter uma redução desse volume de negócio nos eventos corporativos? É provável que sim. Qual a quantidade? Não sabemos. Ainda temos que experimentar esse novo período para ver, de fato, o que vai acontecer com os eventos. Você acredita que 2022 a retomada chega para ficar? A gente vai ter índice bem próximo ou superior a 2019, antes da pandemia? Que análise você faz? Eu acho que tudo leva a crer a isso. Por que eu acho que tudo leva a crer a isso? É que, como eu falei, a retomada da demanda, ela não está atrelada à sua capacidade de mexer na demanda. A demanda, que é a taxa de ocupação, ela está atrelada a conseguimos dominar a pandemia e a expansão e escalada da vacinação. As duas coisas estão acontecendo no Brasil consistentemente, certo? Você já chega a ter, por exemplo, pega o estado de São Paulo e você tenha mais de 80% da população do estado de São Paulo completamente vacinada, seja com as duas doses ou seja com, aliás, com a dose até de reforço, né? Então, isso daí é o que faz a retomada da demanda. Então, a expectativa, sim, é que haja essa retomada, que essa retomada seja sustentada para 2022. Os investimentos na hotelaria vão acontecer, porque geralmente você faz investimento pensando daqui a 5 anos. E hoje o Condotel ainda vai continuar sendo, digamos, a grande alavanca da hotelaria. Como é que você analisa os investimentos no setor nos próximos anos? Volto naquilo que eu falei antes. Depende da qualidade da retomada que nós formos capazes de gerar. Se nós não conseguimos gerar um resultado que agregue valor, que crie valor para esse negócio hoteleiro, dificilmente você vai ter investidores interessados em fazer novos investimentos em hotelaria. Então vai depender muito disso. Hoje a expansão da oferta ela é muito pequena, porque já vínhamos de uma crise, 15, 16 e 17, e pegamos uma pandemia pela frente. Então, hoje a expansão da oferta ela é muito tênue. Para que ela acelere, vai depender dessa retomada, de que qualidade de retomada é essa. Se apontar para que os investimentos tenham uma capacidade de remunerar-se como outras alternativas de mercado, sim, eu acho que vai ser possível retomar, seja no modelo de Condotel, seja no modelo de desenvolvimento tradicional ou outros novos modelos que apareçam por aí. Mas isso que vai determinar é que retomada é essa que vem aí. Ô Orlando, quais são os principais pleitos da hotelaria corporativa? Pleitos. Quais são as principais reivindicações de vocês? Um exemplo, a taxa de luz aumentou bastante, existe alguns análises no Congresso Nacional, alguns projetos de leis, tá, que estão em curso. Quais são os principais pleitos de vocês da hotelaria corporativa? Olha, eu tenho um amigo que dizia que prioridade é uma coisa tão importante que é preferível você ter uma só. Eu vou dizer que nós temos duas. Aquilo que a gente precisaria, a hotelaria precisaria principalmente, até saindo dessa pandemia, uma coisa, é a desoneração da folha. Nós somos um setor intensivo de mão de obra. Eu não consigo entender como é que se fala toda hora que desonerar a folha de 17 setores, porque eles são capazes de empregar tantos milhões de pessoas, sendo que a hotelaria e o turismo só esse setor já faz praticamente o que os 17 setores fazem. Então, a desoneração da folha seria uma coisa fundamental. Não faz sentido um setor que gera tanto emprego com baixa qualificação no mercado, tá certo? Ter um peso nas costas, como é a questão da oneração onerar cada vez que você gera um emprego. E a segunda coisa é ficarmos de olho na reforma tributária. A reforma tributária pode ter um impacto muito forte na hotelaria, tá certo? Para poder conseguir sobreviver.
Então essas duas coisas, desoneração da folha e reforma tributária, são os 2 pontos prioritários que nós temos que trabalhar e estar atento ao ano que vem. Finalizando, Orlando, nossa entrevista, como o FOB analisa alguns players que estão entrando no mercado com residencial, com serviço hoteleiro? Pode ser um concorrente também? Como é que você analisa? Ou pode ser também um aliado, um parceiro? Eu acho que é uma coisa inexorável. O Flávio Rocha, no nosso evento na semana passada, falou assim, olha, a pior coisa que uma empresa pode fazer, ou um setor pode fazer, é ter medo do futuro ou brigar com o futuro, certo? Não pode ter medo do futuro e não pode brigar com o futuro. O futuro vem aí, inexoravelmente. E o futuro normalmente tem vindo de maneira disruptiva, certo? Então, não adianta você brigar com isso. O que você tem que fazer é entender esse futuro e ver como é que ele pode fazer parte do teu negócio. Mas, uma coisa é importante, não podem vir coisas que desregulem o modelo de negócio econômico, tá certo? Então, veio uma coisa nova, tá bom. Como é que isso daí tem que ser encarado vis-à-vis aquilo tudo que já está instalado? Ou bem, isso daqui tem que ser adaptado ao que já está instalado, ou o que está instalado tem que ter alguma evolução nas suas exigências para você poder concorrer com esse novo modelo. Eu acho que é isso daí, mas os modelos novos vão aparecer. Ok. Muitíssimo obrigado. Falamos aqui do estúdio Equipotel, by Revista Hotéis, direto do Expo São Paulo, Equipotel 2021. Ao meu lado, Orlando de Souza, presidente executivo do FOB, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Orlando, muitíssimo obrigado pela aula que você nos deu em relação ao mercado corporativo da hotelaria. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. É um prazer estar aqui mais um ano com vocês.